boa noite, pessoal. Michele, já vi que você está presente. Michele Araújo, passa um feedback aí sobre o nosso áudio. Estamos aguardando a conselheira Catiúcia. Rian, como é que está o áudio? Dá para ouvir bem ou tá ruim? Ah, ótimo, que bom. A imagem, tudo ok. Minha amiga, colega de profissão, Stephanie. Tudo bem, Stephanie? Estamos aqui no projeto RECA. Lá na época a gente optou pelo CAPS, né? E tinha a opção do RECA. Hoje eu volto para o RECA enquanto profissional, através do CONDICA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes de Simão Dias. Daqui a pouquinho vamos bater um papo com a conselheira tutelar, Catiúcia Lobato de Queiroz. Aguarde um pouquinho aí, Steph. Boa noite, Bruno, acompanhando a gente. Pessoal entrando aqui. Angelita, também conselheira tutelar. Moisés Carvalho. Rian, você que está no comando aí, depois dê uma verificada se Catiúcia enviou a solicitação para participar. Chegou nossa ilustre convidada. Oi, boa noite. Oi, estamos preparando aqui, o pessoal começando a entrar, dona Catiúcia. Hoje teremos um momento muito rico e muita informação. Organizar esse técnico. Mas fique à vontade para começar quando você quiser, tá? Um alô pro pessoal aqui. Thaís e Farias, mandando um abraço pra galera. Boa noite a todos. Já ia passar a palavra para essa ilustre convidada. Então. Vou fazer a apresentação da senhora. A senhora faz suas considerações iniciais para a gente iniciar a nossa temática. Pessoal. Certo, ok. O Rian, meu áudio não está muito bom, não. Então, tá um pouco baixo. Abaixo, né? Deixa eu me aproximar aqui. Deixa eu ver se ele me dá um retorno.
Tá conseguindo me ouvir melhor, dona Catiúcia? Tá baixo, mas dá para ouvir. Pronto. Obrigado, Bruno. Vou colocar aqui. Eu comprei um microfone, mas ele nunca funciona nas lives. E agora? Agora melhorou. Pronto. E vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo e te vendo bem. Obrigado, Bruno, pelo feedback. Obrigado, Rian. Então, pessoal, boa noite a todos, todas as pessoas aqui presentes. Boa noite, Catiúcia. Boa noite. Hoje vamos, através da nossa convidada, falar um pouco aqui sobre o Maio Laranja, que é uma campanha de combate e conscientização ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. É um tema um pouco complicado, porque muitas pessoas, quando veem esse tema, relacionam ao incentivo de práticas sexuais, que nada tem a ver. Nós estamos aqui com uma ação de conscientização, porque por mais que hoje essa discussão está um pouco mais ampla, mas muitas pessoas ainda desconhecem o que é o abuso, como prevenir, como identificar, como abordar e como buscar ajuda. Então, para hoje, a gente trouxe aqui Catiúcia, ela é psicóloga, pedagoga, conselheira tutelar, já teve uma passagem aí no sistema de garantias dos direitos das crianças e dos adolescentes, hoje está ainda, né, no SGDCA, através do Conselho Municipal, prestando um grande serviço de muita relevância, junto com os companheiros dela, para a infância e adolescência do município de Simão Dias, e hoje vem abordar esse tema aqui. Então, dona Catiúcia, suas considerações iniciais, de seu alô, sua boa noite para o pessoal aqui que está chegando. Boa noite, gente. Boa noite a todos. É com imensa alegria que eu faço parte dessa live. Como ele colocou, José, vai ser um momento muito oportuno para estarmos falando de um assunto tão essencial, né? Porque é de grande relevância não só sabermos o que é, como identificar, mas principalmente como poderemos enfrentar, combater, né, estar fazendo algo por essas crianças que muitas das vezes não sabem como falar, né, a quem procurar, a quem recorrer. Então, meu sincero agradecimento por essa oportunidade, por esse momento que para mim é valoroso, porque estarmos tendo um tempinho para refletir em um assunto tão importante não pode ser passado de qualquer forma, não pode ser considerado como mais uma live ou mais um momento, né? Porque são esses momentos que a gente consegue alcançar pessoas, a gente consegue passar conhecimentos para que, ao identificar ou quando se deparar com situações, possa saber agir, né? Então, é a partir desse conhecimento, dessa troca, né? Porque a gente não sabe tudo, né? Então, a gente está sempre em troca com as pessoas, nas relações, sempre pensando, refletindo sobre o assunto. Então, as minhas considerações iniciais, gostaria de cumprimentar todos que estão participando, estão aí chegando, mas especialmente uma amiga que está morando tão longe de nós, que eu vi que ela já está aqui conosco, que é Sayonara, né? Sayonara está lá no Rio de Janeiro e está prestigiando esse momento. Muito obrigada. Que ótimo, Catiúcia, está vendo? A gente indo lá até o Rio, né? Através das tecnologias. Então, pessoal, estamos iniciando mais um Viva a Reca modernidade. Live. É uma realização através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nós utilizamos o espaço do Projeto Reca aqui nas redes sociais para que a gente consiga dialogar sobre temáticas importantes. Mês que vem, vamos também iniciar o trabalho infantil. Esse mês agora é o Maio Laranja. Então, fique à vontade,
Sinta-se em casa e podemos iniciar. José, por favor, me permita dar mais um boa noite, uma honra ao meu pastor presidente que acabou de entrar, que é lá do Rio Grande do Sul, viu? Ó, Então, estamos bem, estamos começando com o pé direito, né? E agora eu fiquei mais nervosa ainda, José. É tá uma honra vendo? para mim, Que coisa boa. né? Mas, Fique à vontade mas para. vamos lá, vamos falar sobre o Maio Laranja, que é assim, tudo partiu de um acontecimento real, muito sério, né? Todos sabem que o 18 de maio, que era uma única data, né? Que infelizmente foi oriunda de um episódio que aconteceu com a criança Araceli, de 8 anos, que foi abusada, que primeiro foi sequestrada, torturada, drogada, abusada sexualmente e veio a óbito, né? Então, foi um caso que chocou e que, através dessa situação, foi conseguido que as leis se estabelecessem, né? E hoje a gente já consegue ver que a relevância é tamanha que esse caso, infelizmente, não parou por aí, que mesmo tendo o 18 de maio, é como se fosse muito pouco, e aí expandiu-se para o Maio Laranja, né? Muito oportuno, porque a gente sabe, né, José, que não é apenas um dia que precisa ser falado sobre esse assunto. Então, a gente, todo mês ainda seria pouco, na verdade. Todo mês, todo ano, é momento de estar refletindo, é momento de estar divulgando, é momento de estar incentivando a todos que possam ter contato com crianças e adolescentes passando por essa situação, para que eles possam sair dessa situação, né? Então, o Maio Laranja veio abrangendo durante todo o mês de maio essa causa que é tão importante, né? Isso foi instituído a partir da Lei 14.432. E é uma pena, né, que tudo no nosso país seja primeiro promovido por leis, né? Porque, na verdade, não teria nem necessidade de ter essa lei, porque é um caso tão absurdo que, na verdade, não deveria nem acontecer, né? Então, quando a gente fala em abuso, José, quando a gente fala em violência sexual, ainda as pessoas fazem uma confusão muito grande, que eu gostaria de começar partindo dessa base, né, partindo desse pressuposto, que é a diferença, ou melhor, como entender o que é de fato um abuso e o que é o estupro em si, né? O que é a violação sexual. Porque as pessoas acham que porque a criança foi só tocada, não é nada não, é besteira, deixa pra lá. E Perfeito. não sabem, na verdade, as consequências psicológicas que isso pode trazer para essa criança, né? Então, é importante a gente já começar diferenciando isso, né? Então, o abuso é qualquer ato de natureza ou conotação sexual que o adulto faça com a criança ou com o adolescente, impondo força física ou não, né? Que não necessita que seja as vias de fato, né? Não precisa que haja conjunção carnal. Então, qualquer ato, qualquer ação, qualquer comentário até que seja inapropriado ou que desperte para a sexualidade, pode sim ser considerado um abuso, né? Então, às vezes as pessoas, a gente ouve muito e infelizmente acontece, já aconteceu, de uma adolescente estar sendo importunada, né? Que já tem essa outra palavra que é importunação sexual. Mas a família, inclusive, acha que é besteira, é normal, é coisa de adolescente. Mas se está incomodando, se está gerando um prejuízo psicológico, se está tendo essa forma violenta de estar recebendo, então não é normal. E a gente precisa ser bem realista, bem pé no chão e respeitar,
a criança e o adolescente, né? Que é outra coisa que a gente precisa também falar, José, é que muitas das vezes as crianças não são ouvidas. A gente precisa atentar para isso, parar, ouvir o que a criança está dizendo, ouvir o que aconteceu de fato, né? E aí a gente já pode deixar esse alerta para os pais e para as mães, que muitas das vezes a gente quer que nossos filhos sejam bem educados, sejam bem perfeitinhos, né? A gente entende, principalmente que é mãe de primeira viagem, e acaba silenciando a criança. Ah, você não pode dizer que o beijo do seu avô incomodou. Você não pode dizer que o abraço de seu tio é apertado. Mas e aí, quando é que ela vai lhe dizer, mamãe e papai, que ela foi importunada ou que ela foi abusada? Né? Se toda situação que para ela não está legal, mesmo que seja um carinho, você acaba constrangendo a criança, achando que ela tem que calar, mandando ela ficar quieta, né? Para não criar polêmica, para não gerar conflito na família. Isso você acaba silenciando a sua criança. Então é um cuidado que a gente precisa ter. José, eu falo muito, viu? Então, Não, tá qualquer coisa. ótimo, tá ótimo. Principalmente quando você faz essa relação do que é o abuso sexual, porque muitas pessoas ainda têm essa ideia de que o abuso sexual é somente o caso de estupro, onde há a Isso. conjunção carnal de fato, mas não é. Inclusive, esse ponto que você toca sobre silenciar a criança, o governo, na esfera federal foi criada a lei, né, de escuta protegida, que é a Lei 13.431 de 2017, que eu tenho participado em alguns municípios, eu tenho sempre levado essa bandeira da importância dos órgãos à rede, né, escola, representando a educação, CREAS, CRAS, assistência social como um todo, a saúde, delegacia, o judiciário, entendam a importância dessa lei e que é de responsabilidade de todos da rede que compõe o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, SDCA, a obrigação da implantação da lei. Isso. Ou seja, de fornecer, principalmente em casos de revelação, uma escuta que de fato acolha, independente de qual profissional, de qual espaço essa criança esteja. Por isso que essa live é E o importante, que lá no final, eu quero que a senhora deixe no final, as dicas no sentido tanto de proteção como também de identificação, porque a rede às vezes observa uma característica, mas não entende que pode estar associada a um suposto caso de abuso sexual, né? Então a gente tem várias instituições que até observam uma modificação no comportamento da criança, mas não passa pelo crivo da dúvida de colocar isso como uma possibilidade, certo? Isso. Isso mesmo. E você falou da questão da escuta especializada, e a importância, uma das importâncias também é fazer com que a criança não seja revitimizada, né? Que ela não tenha Perfeito. que estar repetindo a mesma história, porque as pessoas acham, e de fato a gente sabe que é, mas não nesse contexto, né? O que eu vou falar agora é que quanto há essa ideia de quanto mais se fala, a criança vai esquecendo ou vai, né? Até, claro, falar é terapêutico, a gente bem sabe disso, mas não nesse contexto. Porque nesse contexto há uma ferida psíquica, né? Há um trauma, há uma questão dolorosa emocionalmente. Então, que vai ser todo tempo que for falado, vai ser gerado algo que a gente não sabe ao certo como é que está na cabecinha da criança ou da adolescente, né? Porque muitas das vezes, infelizmente, falo isso com meu coração muito entristecido, a gente ainda vê famílias que culpabilizam a vítima, né? Então, saber que passou por uma situação tão constrangedora, né? Se sentir suja, se sentir menosprezada, se sentir invadida e ainda se sentir culpada, né? Então, não é algo que seja fácil de lidar. Imagine para crianças, né? Imagine para pessoas que não tenham estrutura emocional, que não tenha, enfim.
é algo que a gente precisa estar falando e orientando as famílias e combatendo mesmo, para que essa situação venha pelo menos a ser vista de uma forma mais humana. Não é isso, José? Perfeito. E veja, a importância de abordar essa temática. Só em 2023 houve um aumento de mais de 70% do número de casos desse tipo de crime, desse tipo de situação. Então, não é brincadeira, né? Eu gosto quando a senhora fala sobre a criança, porque a criança não sabe nem o que é que está sendo feito ao corpo dela. A criança não tem essa noção do sexual. Então, Uhum. ainda a família que deveria acolher, em muitos dos casos, acaba culpabilizando Isso esta mesmo, criança, que também passa pela revitimização, mais uma vez, né? Tanto isso mesmo. as É instituições quanto a própria família. É por isso, José, que muitas vezes as crianças, principalmente quando acontecem essas situações numa idade em que de fato ela não sabe diferenciar carinho de carícia, e só mais tarde, quando ela começa a identificar isso, é que ela percebe que aquilo era errado, é que percebe, mas aí vem o julgamento. E por que ficou calada até agora? Porque estava gostando. Porque estava, né? É interessante como as pessoas olham, tem um olhar sempre de julgar, né? De ferir, de achar que a criança. É incrível. Um dia desse, é bem recente, eu acho que semana passada, se eu não estiver enganada, eu estava lendo uma reportagem, José, de uma criança de 5 anos que a mãe expulsou de casa porque, segundo a mãe, a criança de 5 anos, é que teria seduzido o padrasto. Gente, isso parece até insanidade. Eu não sei se vocês Pronto. concordam, É, mas eu vejo isso como uma insanidade tão grande que eu digo, meu Deus, as pessoas parecem que estão perdendo o juízo, né? a senhora trouxe esse dado aí, e aí eu fui aqui já buscar uma fonte que é de, do Shield Law, né, que é uma instituição muito que trabalha ativamente nessa temática, e aponta o seguinte dados, que 58% dos abusos, vou confirmar aqui, Hum, são 58 não, 71% ocorrem na residência da família, dentro de né? casa, Em isso mesmo, residência, dentro de casa, né? isso, isso mesmo. Isso mesmo. Infelizmente, eu acredito que esse dado seja até maior, viu, José? Isso, Porque de fato, a maioria dos abusos acontece no seio familiar. familiar, seja por parentes próximos ou por vizinhos, né? Pessoas, primos, que não moram na casa, mas que são da família, né? Então, essa é o grande, uma das grandes dificuldades, eu diria, um dos grandes gargalos que a gente enfrenta, porque na maioria das vezes a família, em consideração por ser um familiar, por ser uma pessoa, por ser um tio, mas é meu irmão, eu vou denunciar, eu vou prender, eu vou fazer, acaba abafando a situação, né? Então, por exemplo, se a gente está falando de estatística, né, já tem uma estatística recente de que a cada 3 minutos uma criança ou uma adolescente é abusada sexualmente, passa por algum tipo de violência sexual a cada 3 minutos. Então, isso, infelizmente, não chega aos órgãos que precisam chegar, né? Imagine se essa estatística, que já é tão alta, que a gente olha assim, a cada 3 minutos uma pessoa está sendo abusada sexualmente, caramba, isso que chega ao conhecimento. E as que não chegam, Inclusive, essa instituição ela tem uma né? campanha, né? Cadê os 90, né? Porque o que chega à rede de assistência, que chega à rede desses casos, é só um fragmento do que realmente acontece, né? Isso, é verdade. E você falou também aí, ainda falando sobre estatística, José, é impressionante o aumento, né, o boom que houve estatisticamente falando até na nossa cidade, em casos de abuso, depois da pandemia, né? No ano seguinte à pandemia, dobrou,
o índice de abusos sexuais. Né? Então foi assim, alarmante, nós do Conselho Tutelar ficamos assim, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo, né? Mas realmente, infelizmente, vale ressaltar que aquele período em que muitos lares, né, ficaram com as famílias ali convivendo, para alguns foi bom, para alguns era um lugar de segurança, mas para outros não, né? Para outros era sinônimo de desespero, sinônimo de abuso, infelizmente. E depois, quando tudo veio à tona, a gente pôde constatar, né, o quanto isso foi maléfico para essas pessoas, porque não tinha quem recorrer, não tinha como chegar a uma professora, por exemplo, né? E infelizmente a gente pôde constatar essa realidade desse aumento gritante nos casos, inclusive na nossa cidade. Eu trabalhando pelo Condica, no município de Simão Dias, nas escolas, a gente sabe que uma das formas de prevenção mais eficaz é a educação sexual. Isso. E quando a gente vai preparar um material para levar essa capacitação, levar esse tema de educação sexual, você vê até as instituições de ensino com um certo receio, né? Ainda os paradigmas e os dogmas que estão atrelados à educação sexual. Porque ainda se acha Uhum. que educação sexual é igual a incentivar a prática sexual, que é uma coisa totalmente distinta. Então, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Simão Dias, tem atuado nesse sentido e tenho, onde eu chego, levado o nome do conselho, mas quando eu chego o pessoal já fala muito bem do conselho de vocês, que tem buscado Que atuar, bom, né, nesse sentido e graças eu a Deus. vejo, vocês têm um papel crucial, importantíssimo, apesar de que a sociedade os vê de uma forma muito distorcida, né? Verdade, mas aí a gente também pode falar da questão cultural, né, José? Eu acredito que essa equipe que está hoje é uma equipe não desmerecendo as anteriores, pelo contrário, né? Mas posso falar de hoje, né? Do que estamos vivendo hoje. É uma equipe muito comprometida e que tem feito de tudo para que o conselho seja conhecido pela comunidade da forma que de fato é, né? Então, ainda bem que você tocou nesse assunto, porque é sempre muito bom esclarecer qual é o papel do conselho, né? Então, o conselho tutelar, mesmo frente a um abuso sexual, por exemplo, que é o nosso tema de hoje, qual seria o papel dele? O que é que o conselho de fato pode fazer? Fazer os encaminhamentos devidos, né? O conselho tutelar não é um órgão de execução, que é o que as pessoas às vezes esperam de nós. Não, o conselho tem que vir aqui, o conselho tem que fazer, o conselho tem que acontecer, o conselho, né? Então, eles esperam de nós uma atitude que, infelizmente ou felizmente, né? Porque tem outro órgão que vai ter essa competência, é algo que não foge das nossas atribuições, né? E nós temos um manual, nós temos o estatuto que nos rege, né? Que diz lá no artigo 136 todas as nossas atribuições, até onde nós podemos ir. E por mais que frustre algumas pessoas, nós não podemos ultrapassar essa linha, né? Porque nós vamos estar indo além das nossas competências, então vamos estar invadindo o espaço dos nossos colegas, por exemplo, como CREAS, né? Então, se alguém me perguntasse, né, qual é o papel, então, do conselho num caso de abuso? É fazer um encaminhamento, se não tiver feito para a delegacia ainda, encaminhar diretamente para a delegacia, mas a nossa primeira preocupação não é em punir o agressor, mas é em cuidar da vítima. Então, primeiro vai para a saúde, primeiro vai saber se tomou um coquetel, primeiro vai ver em que condição fisiológica a pessoa está, psicológica a pessoa está, né? Então, primeiro a gente cuida da pessoa, da criança, do adolescente. Depois a gente encaminha para a polícia, né, para que seja aberto inquérito e tenha toda essa parte, né, se é flagrante, se não é, e depois encaminha concomitantemente, na verdade, para o Ministério Público, né, para que
realmente a situação seja vista por todos e que cada um possa fazer o seu papel. E encaminhamos também, obviamente, para o CREAS, que é quem vai executar, vai acompanhar, vai estar de perto, né? Porque essa primeira parte nós fazemos, mas depois é o CREAS que dá andamento à situação, né? Então, as pessoas, principalmente, José, uma coisa que seria também interessante a gente já colocar aqui é a dificuldade, eu vou usar esse termo, a dificuldade até dos profissionais da educação saberem lidar com situações desse tipo, né? E que bom que as leis também já estão contribuindo, né? Que agora em janeiro mesmo já tem uma nova lei, se eu não estiver enganada, é 14.811, é assim que eu decoro, viu? 14.811, que fala tanto do bullying, mas também fala da questão do abuso nas escolas. E eu achei isso maravilhoso. Eu fiquei assim encantada. Nós já tivemos capacitação sobre isso, nós do Conselho Tutelar, e eu amei. Por quê? Porque vamos estar alertando, vamos estar sacudindo um povo da educação para que precise encaminhar casos como esse para o Conselho. Né? Porque, infelizmente, José, na nossa realidade, nós recebemos muitos casos, né, de abuso, muito mais do que gostaríamos, claro, óbvio. Mas da escola é muito pouco. E a gente sabe que essas crianças estudam. A gente sabe que em algum momento as professoras tiveram contato. As professoras podem não saber o que está acontecendo, mas por isso a gente precisa estar falando e tendo um momento como esse para que elas possam desenvolver um olhar tão cauteloso, um olhar tão zeloso que possa identificar crianças e adolescentes que possam estar passando por essa situação. Né? Então, mudou radicalmente de comportamento, era uma criança amada, amável, melhor dizendo, era uma criança meiga e agora está mais agressiva, está falando coisas mais eróticas, está com brincadeiras eróticas. Vamos ligar uma lanterninha, vamos ver o que está acontecendo com esse comportamento dessa criança, que antes era meiga, que antes era educada e agora fala palavrões, agora fala coisas inadequadas para a sua idade, sabe? Então, são comportamentos desses que precisa chamar a atenção do professor, que precisa alertar o professor e o professor chamar de canto e conversar com essa criança, porque a gente sabe que a profissão, né, a função, a missão, melhor dizendo, do professor não vai muito além do que só passar conteúdo, né? Perfeito. Então, as crianças veem nos professores uma pessoa confiável, uma pessoa de quem pode falar, que pode se abrir. Então, se a escola está se omitindo, né, eu digo a escola para não citar ninguém ou nenhuma profissão, mas se a escola se omitir nisso, poxa, vai ficar difícil a gente conseguir atender e combater, né, essas atitudes tão perversas, né? Eu acho que não tem outro nome para dar do que perversa. Catiúcia, chegou aqui uma pergunta interessante que é importante a gente abordar para a gente dar quando após essa pergunta trabalhar a questão da sinais de identificação, que é o que você já pincelou aí rapidamente. Mas antes disso, uma pessoa já tinha me perguntado aqui, qual a diferença do abuso para a exploração sexual? Pronto. Abuso nós até já comentamos, né? Que Isso, é toda perfeito. ação de natureza sexual, seja do mostrar um órgão, ali já é um abuso, né? E isso, infelizmente, acontece. Há um homem que mostrou o órgão genital para uma criança de 3, 4, 5 anos. É um abuso. Há um homem que alisou, mas ele só alisou. É abuso, né? E a exploração é quando um adulto ou um adolescente mais velho do que aquela criança ou aquele adolescente vai querer em troca, vai possibilitar, seja dinheiro, seja benefícios, seja qualquer bem que aquela criança em troca de comportamentos sexualizados, né? Então é como se você estivesse
explorando da inocência daquela criança, daquele adolescente, né? Então, a exploração vai ter sempre uma segunda pessoa que vai estar incentivando esse comportamento e dando algo em troca ou não, né? Às vezes é só por corrigindo mesmo, só ameaçando, só é, é, na, mais na parte psicológica, né? Na coerção mesmo psicológica. Mas aí seria a exploração e não o O abuso. abuso. Ficou claro, Perfeito, José? perfeito. Perfeito, maravilhoso. Porque muitas das pessoas só compreendem a existência do abuso e não da exploração, que pode envolver também atividades financeiras, né, nesse quesito. Catius, e como a rede, os profissionais, os familiares, pessoas próximas a uma criança podem... Tá conseguindo me ouvir? Tô sim. Pode falar. Seu vídeo travou um pouquinho. Tá conseguindo me ouvir, né? Tô Pronto. sim. Então, como a família, amigos, as instituições que têm contato com as crianças podem identificar, como elas podem observar ou quais são os possíveis sinais de que uma criança pode estar sofrendo algum tipo de abuso ou exploração sexual. Olha, José, vamos. O teu vídeo também travou. Tá me ouvindo bem? Te ouço. Pronto. A criança dá vários sinais. Vamos falar, por exemplo, dos sinais físicos, corporais, né? Muita dor de cabeça, tem crianças que não choram, mas vomitam, né? Então, criança está sempre vomitando, sempre chorando, sempre sem dizer o motivo. Doenças sexualmente transmissíveis podem aparecer, corrimento, pode ser também lesões na pele, pode acontecer. é, Aparecer roxo, né? O famoso roxo, ficou roxo. Precisa ver de que é, tem que ter esse olhar cuidadoso. Então, o corpo dá sinais, mas o comportamento da criança também vai falar muito sobre isso. Então, a criança que tinha um comportamento e passa a ter um comportamento diferenciado. Seja, ela dormia bem, agora já não dorme bem. Fica acordando à noite, acorda assustada, acorda chorando, tá tendo muito pesadelo, tá chorando do nada. Do nada essa menina chora, e já escutei muito isso. Chora do nada essa menina. Tem medo, desenvolve um medo, não quer ficar sozinha. E aí, muitas das vezes, não consegue explicar o porquê. E aí acha que é dengo, que é mimo, mas tudo tem um significado. Então, por isso, José, até nós já falamos antes, mas é bom repetir que os pais precisam ouvir as suas crianças, principalmente quando são na primeira infância, né? Precisamos ouvir o que está acontecendo. Outra coisa que também acontece muito são crianças que eram meigas, carinhosas, passarem a se tornar agressivas, né? Crianças que passam a ter comportamento erotizado, como eu já mencionei rapidamente. Então, a criança não tinha brincadeiras do tipo de pegar no órgão do outro, passa a ter. Crianças que acabam falando coisas que não falava antes. Crianças que não falavam, mas agora só falam em namorar, em ter um namorado, em casar. Então, tudo isso precisa despertar um olhar, né? Por que ele não fazia isso e agora está fazendo? É claro, é fato que, a depender do desenvolvimento, vai haver mesmo esse despertar, é próprio da fase. Por isso que a gente também precisa estar atenta, né? Para o que é normal de cada fase, para o que é anormal. E eu sempre tenho esse cuidado, José, de dizer a mudança de comportamento é o que chama atenção, né? Então, se a criança não era e passou a ser de uma forma exagerada, de uma forma que chame a atenção, epa, alguma coisa está acontecendo.
né? Ou ela está vendo alguma coisa, ou ela está. E às vezes os pais até não entendem, mas ela pode estar assistindo coisas eróticas, pode estar vendo, ouvindo alguma coisa, né? Mas alguma coisa mudou e precisa ser avaliado, né? Então, isso é muito importante, que essa identificação seja rápida e que seja sempre com a participação da criança, sempre perguntando o que está acontecendo, por que você está falando sobre isso, por que você despertou para isso agora, né? Então é muito importante esse diálogo, manter o diálogo com a criança e com o adolescente vai ser sempre a melhor saída. Perfeito. É importante, né, pessoal, além de prestar atenção no que foi falado por ela, as formas de identificação, compartilhar Isso. essa informação. Catiúcia, vamos aqui Oi. ao que o pessoal gosta demais no Reca Live, que é as dicas práticas. Por exemplo, do que fazer para prevenir. Você já trouxe um pouco ali, escutar, né? Mas de forma Muito. prática, o que é que os familiares, as pessoas que têm crianças podem fazer como ato de prevenção? Coisas práticas. Ouvir, conversar. O diálogo é essencial. Não existe na criação mesmo que você não esteja criando, né? Trazendo o exemplo de professores e aluno, mas na relação com crianças e adolescentes tem que existir o diálogo, tem que existir essa proximidade, tem que não às vezes, José, os pais até por medo, né? Por receio de se tornar como é que eu quero dizer? Deixa eu encontrar uma frase mais interessante. Por medo de se tornar algo que vai tirar a autoridade, sabe? Os pais têm medo de se tornar próximo dos seus filhos para não perder a obediência, para não perder o vínculo, para não perder aquela coisa de que quem manda sou eu, né? E é o contrário. Eu gostaria muito de deixar isso aqui, registrar isso, né? Que uma vez eu ouvi uma frase e concordo plenamente com ela, que diz assim: só consegue impor limites quem ama. Porque só quando você ama é que você pode dizer não, você tem firmeza de dizer você não vai, eu não permito, você tem autoridade, né? Então, às vezes, os pais falham nesse sentido, de achar que para não perder a autoridade, precisa se afastar, precisa ser superior, precisa ser, sabe, aquele. Não, e não é dessa forma. Você pode chegar, você pode conversar com seu filho, você pode. E isso não vai perder, de momento algum, a autoridade dos pais. Pelo contrário, vai dar mais embasamento para que você possa dizer não, para que você imponha limites, né? Então, essas duas seriam as mais importantes, digamos assim, formas de prevenção e dialogar sobre tudo, né? Eu falei sobre essa questão do amor, porque de fato eu concordo, mas conversar com os filhos, José, é importante que a gente também esclareça que não é uma conversa, um monólogo, né? Porque tem mães que acham que, mas eu converso com meu filho. De que forma? Você fala, fala, fala e o menino finge que está ouvindo, a menina finge que está ouvindo, mas está ali no celular, ou de fato você interage, né? Então, precisa haver essa interação, você precisa ver o que é que seu filho pensa. Não é você depositar na cabecinha do seu filho, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. São conselhos maravilhosos, mas que se ele não estiver atento, vai perder, né? Então, o que a gente orienta? Que haja essa interação. Ouça e perceba como seu filho pensa. Traga para ele uma situação. Traga para ele, olha, você ouviu falar sobre isso, o que é que você faria? Se fosse com você, como é que você reagiria, né? Então a gente precisa estar sempre atento a como nosso filho iria reagir a situações. E aí sim a gente poder orientar, a gente poder dizer, olha, mas se você agir dessa forma, você pode não ter um resultado tão interessante, você pode agir assim. E aí você ir construindo junto com o seu filho para que ele possa ter um resultado mais assertivo, né? E
tratando-se de abuso, para que ele possa ter essa confiança de chegar para você e dizer: mãe, aconteceu isso, pai, aconteceu isso, né? Independente com quem quer que tenha sido a situação, né? E não achar que a mãe vai bater, ficar com medo do que a mãe vai fazer, porque a mãe vai matar, né? Então, essa forma mais grosseira de agir com a criança só vai afastar, infelizmente, né? Mais alguma pergunta, José? Perfeito. Essas dicas, o pessoal já fica esperando, né? Porque dá um parâmetro, lógico, a gente não está aqui dizendo como é que as pessoas devem criar os seus, não, jamais. Sim, Mas sim. estamos fornecendo aqui orientações para que as pessoas criem métodos de proteger suas crianças. E Isso mesmo. isso que você colocou da relação genitores e criança é importante, porque muitas das vezes, a depender do tipo de criação que uma criança tem, ela não vai se sentir-se confiante para revelar, para comunicar aos pais ou cuidadores. Até porque os abusadores sexuais geralmente utilizam dessas estratégias da ameaça para silenciar a criança. Então, esse diálogo da família é algo crucial. Catil, você tem uma pergunta aqui, né? Mas vou mandar aqui antes um abraço para Larissa Valéria, que está aqui, que é a presidente do Então, Conselho Municipal de beijo Direitos lá. das Crianças e dos Adolescentes. Professor Abraão, que passou aqui dando um alô, uma pessoa Isso. incansável na luta dos direitos das crianças e dos adolescentes Verdade, simondienses. admirável. Admirável o trabalho que ele desempenha, e junto agora como colaborador lá no Projeto RECA. A Josi Silva colocou o seguinte: em casos de abusos ou violência sexual dentro do âmbito familiar, onde muitas das vezes sofrem ameaça até mesmo de morte, que medidas precisam ser tomadas para proteger a criança e quem o identificou? Ótima Ótimo, pergunta. perfeito. Amei. Primeiro, porque na prática existe uma ação, digamos assim, um pouco equivocada, né? Porque o que logo de imediato se fala é: tira a criança, né, José? Tira a criança dessa família para protegê-la. Mas, gente, ela já foi vítima, ela já foi violentada, ainda tem que sair da família, ainda tem que sair da sua casa, do seu quarto, da sua vida. Na verdade, isso a gente tem base legal, né? A lei Henri Borel traz para a gente que não é a criança que tem que sair da casa, é o agressor que tem que sair da casa. Então, por isso, a importância do conselho agir e agir de uma forma assertiva. Para quê? Para acionar a polícia, né? Para que as medidas cabíveis sejam tomadas o mais rápido possível. Né? E nesse caso, não seria a criança a ser retirada do lar, mas o agressor. Nesse E caso, sendo da mesma pronto. família. A senhora decora todas as leis mesmo, né? A lei Eu Henri gosto de Borel ter, é eu gosto de estar excelente. embasada. Isso, além de Boré é excelente, porque o que ela colocou foi justamente nesse ponto, né? O que fazer já que o agressor ameaçou de morte a família. Então, é o conselho, é o CREAS, a rede em si, agir, né? Assertivamente. Assertivamente o quanto antes para que a criança seja atendida, a criança seja acolhida e não separada, não segregada do seu seio familiar, protegida. Essa é a Isso, intenção. E que isso o mesmo. agressor possa ser adotadas medidas cabíveis contra ele. Então, Só em temos. último caso, José, em último caso, se realmente houver necessidade, se houver uma situação muito. Aí sim a gente pode pensar na possibilidade de afastar a criança para uma família extensa, né? E tomar as medidas cabíveis. Mas Isso, o que diz a lei, o que a gente pensa é nesse formato mesmo, né? perfeito. Mas, José, me permita, eu não sei se você vai ter mais perguntas, mas me permita também falar um pouquinho das consequências, porque principalmente quando a gente fala na questão do abuso, ou seja, na situação em que não houve conjunção carnal,
E aí as famílias querem amenizar, porque não teve nada, foi só pegando, foi só, né, foi só isso, só, mas na verdade não é só. Por quê? Porque gera consequências psicológicas, né? Então eu preciso trazer para a gente aqui nessa discussão que um abuso, por mais que ele pareça ser simples, como eu já falei mais no começo, tem traumas, tem consequências psicológicas, como, por exemplo, a criança pode se fechar para a sexualidade, por exemplo. Ela pode colocar na cabecinha dela que ela não quer mais casar, que ela não quer ter namorado, né? Ou que acontece muito, isso estatisticamente falando, a gente já sabe que é um índice alto de mulheres que já passaram por abusos e não conseguem chegar a um orgasmo na sua relação conjugal. Por quê? Porque ainda tem resquícios, ainda tem lembranças daquela situação que foi violentada, né? Então, olha, mesmo passando anos, décadas, ainda fica na memória emocional, na memória afetiva, que fica incômodo ter um relacionamento, ter essa intimidade. Então, a gente precisa trabalhar muito isso, tanto na família, que acha que foi besteira, que na verdade nunca é besteira, né? E lembrar que tem consequências sim, e a longo prazo. Não é só, mas logo ela esquece. José, é incrível quanto a gente ouve isso, principalmente quando são crianças de 3, 4, 5 anos, as mães, daqui a pouco eu nem toco no assunto, porque daqui a pouco ela esquece. Gente, isso é ilusão. É ilusão, a criança pode não falar, mas não foi esquecido. O fato de não comentar não significa que esqueceu ou que não houve um prejuízo psicologicamente falando, né? Então a gente precisa também estar falando da consequência, porque pode gerar uma agressividade, pode gerar uma instabilidade emocional a partir disso que aconteceu, né? Então são inúmeras as situações que na verdade a gente não sabe nem calcular de tantas quantas são, né, as possibilidades. Não é isso, José? Perfeito. Mas que fica aqui registrado que tem consequência e que precisamos sim dar um suporte emocional, dar um suporte psicológico para toda criança que passa por uma situação dessa. Perfeito. Eu já ia fazer essa pergunta mesmo, mas essa junto com outra, para que a gente finalize, o fluxo, né? Para onde essa família que tem ali uma suspeita ou que já identificou um caso de abuso ou exploração sexual, qual é o fluxo? Para onde eu vou primeiro? Para onde eu devo ser encaminhado? O que é que eu faço com a criança para proteger? Tem os órgãos, para a gente deixar claro para as pessoas onde podem Isso. pedir ajuda. Certo. Então, o fluxo até também já comentei, mas vamos reforçar. A porta de entrada é o conselho, né? É somente o conselho? Claro que não, né? Como a gente até citou, poderia vir da escola, a porta de entrada ser a escola. Mas, na verdade, a porta de entrada vai ser onde a criança se sentir mais segura, né? Para desabafar. Então, pode ser a escola, pode ser o conselho. Mas, enfim, chegando ao conselho tutelar, o que é que pode e deve ser feito? Primeiro passo é acolher a pessoa, a criança, o adolescente. Eu até diria, José, que essa é um caso desse, a situação, é o caso que mais mobiliza conselheiros, né? Porque enquanto um está redigindo um relatório, outro já vai providenciando Encaminhamentos, agendar o médico lá em Aracaju, que é o CRAI, o né? CRAI. Que precisa ser agendado. Tem que ser visto se foi antes, se o fato aconteceu antes de 72 horas, porque senão, se aconteceu antes das 72 horas é o IML, se não, se passou das 72 horas é o CRAI. O CRAI já tem toda uma estrutura maravilhosa, por sinal, que tem médicos, tem psiquiatras, tem psicólogo, tem delegacia lá dentro. Então, é uma estrutura muito bacana
Então, um conselheiro já vai estar marcando, agendando essa parte. Outro conselheiro já vai conversando junto com a família a possibilidade, ou se foi flagrante ou não, para que o agressor seja retirado da casa. Né? Então, é um caso que, de fato, mobiliza o maior número de conselheiros. Mas, para fazer uma coisinha mais didática, digamos assim, né? Seria saúde, primeiro passo, né, encaminhar para todos os órgãos que sejam necessários da saúde, delegacia e, concomitantemente, Ministério Público e CREAS. Né? Então, esses seriam os passos. Perfeito. Então, pessoal, mais uma noite de live RECA, hoje com Catiúcia Queiroz. Ela tem multifunções, sempre ao lado do atendimento das crianças. Hoje, como conselheira aqui, representando um conselho muito atuante, que é o Conselho Tutelar de Simão Dias, tem realizado um brilhante trabalho. É bom que a Sociedade Simão Dias conte com a senhora e com seus colegas para desenvolver essas ações. Veja que ela já vem toda com uma lógica das leis, uma lógica de fluxograma, o CRAI. Tem cidades que os profissionais que atendem as crianças ainda não conhecem nem a estrutura do CRAI, não sabem nem o que é o CRAI. Então veja a importância desse momento aqui da senhora vir aqui. Verdade. Então, Catu, em nome do Condica, que está promovendo a live, através desse espaço cedido do projeto RECA, né? O Condica é o Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. E aqui eu puxo a sardinha mesmo para o Condica de Simão Dias. Sim. Sabe por quê? Porque é um dos poucos municípios que eu vejo política voltada para a criança e o adolescente, de fato, ocorrendo. A gente vendo e os resultados a gente colhendo aos poucos. E isso, através do projeto RECA, essa parceria, eu sei que Simão Dias vai colher excelentes frutos. Então, agradeço a senhora por vir aceitar o convite nessa terça-feira, às 19h, depois do dia todo de trabalho, vir aqui e se disponibilizar para fornecer seu conhecimento para todos que estão nos assistindo. Então, em nome do Condica, Simão Dias, agradecemos a senhora. Pode mandar o seu abraço e suas considerações. Que agradeço, José, a oportunidade. Como eu disse, para mim é uma oportunidade maravilhosa estar falando também do papel do Conselho, né? Desmistificando aí para a população, para todos que estão nos ouvindo. E falar de um assunto de tamanha relevância é uma honra, né? É muito prazeroso fazer com que as pessoas tenham esse conhecimento e que possam aplicá-los, né? José, mas a gente não pode terminar sem também ensinar as pessoas como denunciar, né? Sim. Porque com certeza. A gente não pode permitir que pessoas vejam a situação e o que fazer, né? Porque quando é na nossa casa, a gente já falou, a gente vai e lá vai no conselho, a criança pode falar com alguém e tal. Mas e se você tem desconfiança de que está acontecendo com o vizinho, com alguém mais distante, né? O que fazer? Denunciar no Disque 100, pode procurar o conselho tutelar, tanto pessoalmente, como também pelo número do plantão, né? Nós já temos, graças a Deus, o número do plantão, que é importante a gente estar falando que o denunciante não vai ser garantido o anonimato. Né? Porque as pessoas às vezes acham, eu não vou me meter, não quero me botar em situação constrangedora, ou eu vou estar falando. É anônimo, e a gente garante isso. Eu posso falar pelos meus colegas conselheiros que a gente prima pelo anonimato das pessoas, tá? Porque a gente quer realizar o nosso trabalho com excelência e poder ajudar vidas, né? Ajudar crianças, que na verdade, José, eu costumo dizer que ajudando uma criança, você não ajuda só a criança, você ajuda uma família, né? Então a gente precisa cada vez mais ter essa consciência e falar. E outra que é muito importante é que não precisa ter provas. As pessoas dizem, eu vou falar uma coisa se eu não tô... Teve qualquer suspeita, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né, José? Então eu agradeço, né, mais uma vez estar aqui com vocês.
Sempre que você precisar, conte comigo, você, o Reca, que como você falou, eu também puxo sardinha, porque simplesmente porque são merecedores, não por outro motivo, né? Mas porque são merecedores, por fazerem um trabalho com excelência, já passei, tenho a honra de dizer que já passei pelo Reca, né? Então sei que a equipe leva com muita seriedade o trabalho que é feito. Então a gente só tem que tirar o chapéu. E eu me disponibilizar sempre que você precisar. Nós que agradecemos e ficamos felizes por contar com a parceria de você. Muito obrigado. Seu som ficou bem baixinho. Eu tirei aqui o fone porque Já tá acabando. é o telefone. Mas dá para ouvir? Dá para ouvir. Perfeito. Então, pessoal, nos despedimos, agradecemos em nome do Condica, a Catiúcia por vir comparecer aqui. Vocês que participaram com perguntas e considerações, agradecemos em nome de todos que fazem o Condica e o nosso projeto RECA. Um forte abraço, uma boa noite a todos. Catiúcia, um abraço e encontro com a senhora pessoalmente. Beijo para todos. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe sua vida, José. E faça prosperar cada vez mais. Muito obrigado. Beijo para os meus colegas conselheiros que entraram aí também. Tá vendo? Entrou aqui Flavinha, Angeli, Ana Paulinha, Paula. né? Ana Paula, a Angeli tá aqui mandando um abraço aqui, falando. O Bruno lá Bruno do Peão, que é conselheiro também. Então, mandando aqui um forte abraço, acompanhando a nossa live. Então, pessoal, boa noite. Obrigado pela participação. Compartilhe as informações. E quem quiser, fique à vontade para conhecer o projeto RECA em Simão Dias. É único. Deve ser disseminado para outros lugares. Tchau, tchau. Isso mesmo. Tchau. Tchau.